Olá! Neste vídeo estarei calculando a distância entre dois pontos no R3. Vamos considerar coordenadas cartesianas, tudo bem? Vejamos que nessa primeira janelinha, que eu estou pensando num ponto chamado A e num ponto chamado B. E aqui a representação da distância entre esses dois pontos. Vamos pensar que estamos falando de pontos quaisquer que podem mudar. Então, todo esse nosso esquema está aqui colocado para dois pontos quaisquer no R3. Vamos pensar aqui na variação das coordenadas x do ponto A e do ponto B. Também vamos considerar a variação das coordenadas y do ponto A e do ponto B. Por fim, pensar na variação da coordenada z do ponto A e do ponto B. Essas distâncias vão ser dadas pelo ponto final menos o ponto inicial. Isso vai acontecer sobre os três eixos. E agora vamos considerar que essas distâncias podem ser reorganizadas e percebidas da seguinte forma. Vejamos. Nós temos, então, a variação em x, a variação em y e a variação em z. Aparece para a gente aqui, então, uma distância que poderia fechar este triângulo que eu estou agora movendo o mouse. É um triângulo retângulo. Ora, então a gente pode facilmente perceber que desse triângulo sai essa relação algébrica. Essa distância que eu chamei aqui de A ao quadrado é igual à variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Tudo bem? Vamos observar, virando a janela aqui, e depois nós temos um outro triângulo, né? Que vai dar aqui, ó, para esse segmento A, depois a variação em Z, e finalmente a distância entre o ponto A e B, que eu estou chamando de D. Também vai resultar num triângulo retângulo e vai me permitir escrever essa relação, né? Lembra do teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa, então aqui D ao quadrado vai ser igual a este cateto, que vale A ao quadrado, mais a variação em Z ao quadrado. Legal? Depois de observar isso, vamos seguir fazer aqui umas passagens algébricas para que a gente possa deduzir de alguma forma o cálculo da distância D entre dois pontos no espaço, no R3. Vamos começar por essa relação, já que aqui a gente vai depender do A ao quadrado. Vamos perceber que a variação em x é o x do B menos o x do A. Substituir aqui. A variação em y é o y do B menos o y do A. Vamos substituir aqui. E aqui a gente tem, então, a possibilidade de extrair a raiz quadrada de ambos os membros. Vai aparecer a raiz positiva e negativa. A gente dá 2 cliques, toca aqui e joga fora essas caixinhas. Por quê? Porque eu quero só a raiz positiva. Eu estou falando de uma distância. Então, todos esses valores representam comprimentos. São valores positivos. Então, encontramos um valor aqui para A. Vamos aproveitar e substituir esse valor nessa segunda expressão, que vai nos possibilitar calcular o D. Ora, temos também aqui que substituir a variação em Z. Pronto. Aqui nós temos elevado ao quadrado, aplicando a raiz quadrada, vai anular. E, finalmente, extraindo a raiz quadrada, nós temos aqui uma positiva e uma negativa. Dei 2 toques, está aparecendo aqui somente aquela fórmula que nos interessa, né? Então, a distância entre dois pontos, no que chamamos de
espaço de R3 é dado pela raiz quadrada da diferença das coordenadas elevadas ao quadrado e somando tudo. Bom, continuar e observar rapidamente como seria fazer isso com o GeoGebra. Com o GeoGebra, eu já coloquei aqui uma janelinha em 3D para você perceber que esses pontos poderiam ser manipulados, certo? E mesmo assim, nós teríamos a possibilidade de usar o comando distância. Entre com os dois pontos e peça a distância entre os dois pontos. Aqui eu tenho uma aproximação decimal. Se eu quiser ver qual é o seu valor sem ser uma aproximação, eu escrevo for, pego o comando formato corpo quadrático em texto e escolho aqui para o número A. Escrevo A e dou Enter. Veja, se transformou então no número raiz de 13. Então, o que nós vemos aqui é que a distância entre A e B, neste caso, é a raiz de 13. E isso é possível porque aquela fórmula generaliza. Se a gente muda as coordenadas dos pontos, vai mudando essa distância. Só para complementar, aqui com cálculo simbólico, vem uma comprovação de que entrando com ponto A e B, aqui ele escreveu numa forma de vetores, mas são pontos, né? Quando eu peço a distância destes dois pontos, é isso que ele usa para calcular. Aqui reescreve com o negativo na frente, mas é a mesma expressão que nós deduzimos há pouco tempo atrás. Se você precisar calcular a distância entre dois pontos, e quiser fazer isso só algebricamente, usando de cálculo simbólico, você escreve o comando diz, encontra a distância, selecione e entra com os pontos. Vou entrar com as ternas, tá? Vou usar aqui esses valores, ó, menos 2, 2 e 0. Então, menos 2,2,0. Vou para o ladinho com a seta, abro outro parênteses para entrar com este ponto. 1, 2 e 2. 1,2,2 e dou Enter. Nós vemos então aqui que se transformou o valor da distância desses dois pontos, de fato, corresponde à raiz de 13 unidades de comprimento. Espero que com isso você consiga perceber melhor como é que calculamos a distância entre dois pontos no R3 usando coordenadas cartesianas. Fica aí um grande abraço e até a próxima.